nosso Salvador, que nos resgatou das trevas, né? Ninguém aqui estava na luz. Talvez a tua treva era mais trevosa que a minha. Às vezes a gente estava tendo uma vida, né, irmãos? Às vezes você ainda está nessa vida. Às vezes a pessoa estava na luz e foi para as trevas. Puxa vida, por uma decepção, né? Por uma chateação, ela foi lá para as trevas. Mas em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que vive, aquele que reina, aquele que voltará. Esse é aquele que tem a mão poderosa para te tirar dessas trevas que você diz, Senhor, daqui eu não consigo sair, Senhor. Mas Ele tem a mão poderosa para te tirar daí. Você não tem, mas Ele tem. Clama ao Senhor, quantas mensagens a palavra de Deus fala, clamei ao Senhor em angústia e Ele respondeu. Então, se você sente que você ainda está numa situação de trevas, Senhor, pede para o Senhor te salvar, te libertar nesses dias de escuridão. Não é isso? Todo sábado à noite a gente faz a separação, né, do santo do profano, né? Porque vai começar a semana, né? A semana é a casa, é a família, é o trabalho. E a gente vai manter a lâmpada acesa, né, pastora? Né? Você que está me ouvindo, é difícil, né? A gente, de repente, estava lá e está vendo nada, daqui a pouco tu olha, meu Deus, eu estou perdido, misericórdia. Eu tenho que voltar lá para a tenda. Eu tenho que voltar lá para a rocha. E a gente precisa, irmãos, estar ligado. Eu creio que todos nós somos falhos, né? Temos aqueles dias, né? A gente sente que a gente está mais fraquinho. Mas a gente não pode deixar, irmãos, a lâmpada apagada. Você não pode deixar que o Espírito Santo de Deus se afaste de você. Porque Ele é o azeite, não é isso? Nós somos a lâmpada, nós somos a casa do Senhor. E o que faz a lâmpada apagar são as obras da carne. Essa paraxá miquet significa no fim, ao término. É a 10ª porção da Torá. Ela vai do Gênesis, Bereshit 41, versículo 1, até o capítulo 44, versículo 17. E a Torá nada mais é do que instrução. Porque a gente precisa ouvir, né? A educação do nosso Deus, mostrando para a gente o que a gente deve e não deve fazer, não é verdade? É o manual da vida. Graças a Deus nós temos. Nós temos o manual da vida. E mais do que isso, queridos, você, além de ter o manual, não tem, gente, cada objeto que a gente compra não vem o manual. Às vezes não está no nosso idioma, né? Aí ou você desiste, ou você procura um tradutor. O Espírito Santo de Deus é o tradutor. Ele vai te dar a direção certinha. Você fala, Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui não dá para mim não, minha família é muito difícil. Mas Ele vai te dar a direção certa. Que você precisa, que eu preciso, para manter a limpar acesa. A festa de Hanukkah, ela fala de dias, irmãos, de profanação. O que estava acontecendo em Israel? Os judeus não estavam sendo expulsos da terra, não estava acontecendo isso. Nem a gente. Você está sendo expulso de casa por acaso? Não, não é por acaso. O problema que estava acontecendo naquela época era a moda. A moda era grega, era dura, né? Os corpos gregos, né? O idioma grego era sofisticado. Quem era grego, né? E as coisas do Senhor foram tomadas como coisas mais empobrecidas, porque o sofisticado era o helenismo. Hoje em dia, será que a sofisticação é a palavra de Deus? Ou são os autores, né? Ou são esses, como é que fala? Esse pessoal que ensina, né, as coisas da vida? Como é que é? Coach. Né? Você está lá, meu Deus, eu tenho que ir na palestra do coach, que vai ser uma bênção. A gente fala que é bênção. Mas a Torá está aí
contigo e ensinar-te-ei coisas profundas que você não sabe, né? Eu não sei tudo. Nossa, se eu soubesse, né? Às vezes a gente não sabe questões simples, né? De como resolver problemas pequenos. A gente tem a Torá, a gente tem a instrução, mas a gente às vezes se pega numa situação que você fala, meu Deus, e agora? Parece que eu não sei nada. Estudo, meu Deus, você se vê, irmãos. Eu estudei no seminário, no CAPS, 2009. E ali, a primeira vez que eu ouvi que muitos rabinos brigavam por causa de lugar. Por quê? Eles não estão estudando a Torá, não estão vendo o que a Torá está ensinando. Mas às vezes a gente está ouvindo, mas não está entendendo. Está ouvindo, sabe reproduzir igual papagaio, né? Que a gente fala, né? Belíssimamente, né? Porque assim diz o Rambam. Mas não está entendendo. É muito bom a gente ensinar. Yeshua disse, né, que os perushim era para a gente ouvir o que eles estavam falando, mas não fazer o que eles estavam fazendo. E a palavra de Deus diz que a nossa justiça, olha o que o Senhor está mandando a gente cumprir. Deus quer que a nossa justiça seja maior. O Senhor não quer que você seja crente. O Senhor quer que você seja justo. E ser justo no contexto dele. Porque ele é justo. Não no nosso contexto, né, irmão? Porque cada um entende uma coisa de justiça, mas a justiça de Deus é a que prevalece, que vem pela fé. E nessa palavra, essa porção vai falar de José, que ele foi vendido, né, que Deus deu sonhos, que Deus usou muito José com um dom de sonhos, e através disso ele chegou a ser governador do Egito, através desse talento, né, para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele desde novinho. Mas o Senhor me chamou a atenção para a família dele. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa, dos irmãos de José. São os patriarcas, não é verdade? Judá, Rúben, Levi. Mas, irmãos, esses homens eram santos homens de Deus? Fala para mim. Não era. Já começa daí. Então, se eles... A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse que o nome deles estão nas portas de Jerusalém. E quando a gente olha para a Torá, a gente não vê só nomes de Deus, não. Vê que eles eram nomes muito difíceis. Muito difíceis. Por exemplo, Levi junto com Simeão, eles mataram os habitantes de Shehem. Por quê? Porque desonraram a irmã. Quando alguém desonra a tua família, você já chegou a se levantar contra alguém que desonra a tua família? Falou mal da família, fez mal para a sua família. Se você se levantou com ira, batendo os peitos, é porque tu está nessa nível aí. Eles estavam. Que não é muito bom. E ali a palavra vai chamar a atenção que eles, por causa dos sonhos que Yosef tinha, não era desejo de Yosef, eram os sonhos que Deus estava dando para Yosef. A Torá diz que por causa do que ele estava falando, eles ficavam com que sentimento? De ódio. Quem aqui nunca sentiu ódio, irmãos? Levanta a mão. Nunca sentiu. Você não existe. Todos nós aqui sentimos ódio. Todos nós. Por algum motivo. E eles sentiram ódio de Yosef por causa de quê, irmãos? Ele não estava fazendo nada. Ele estava sentindo ódio porque Yosef falava através daquelas figuras e eles entendiam que ele seria maior do que eles. Esse sentimento que o homem entende que ninguém pode ser maior do que você. Agora não pode ser maior do que eu. Meu marido não pode ser maior do que eu. Quando Yeshua diz exatamente o que, irmãos? Considerar os outros superiores. É assim que diz Yeshua? Yeshua é claro em falar.
considere os outros, o outro superior a você. Então eu tenho que considerar se meu marido é superior a mim, meu pai, meu irmão, meus irmãos, vocês são superior a mim. O meu vizinho que está ali, ele é superior a mim. E se eu considero ele superior a mim, eu não mando nele. Se eu não considero ele superior, se eu considero ele superior, eu vou fazer o que com ele? Eu vou servi-lo. Você vai ser mais amável. Você vai ser mais prestativo. Então, se a gente não consegue servir de fato uma autoridade, quanto mais uma pessoa que você considera seu igual, meu irmão vai ser mais do que eu. Ah, me poupa. Era isso que eles estavam sentindo. Eles tinham ódio. Você não vai ser mais do que a mim. Imagina o primogênito, Rúben. Todos eles eram acima de José. Rúben, Simeão, todos eles eram. Ele era o penúltimo da fila. Como assim a gente vai se prostrar diante de você? Vocês estão entendendo, irmãos? Esse sentimento que combate às vezes na alma do homem, às vezes na sua alma, na minha alma. A palavra de Deus diz lá no Salmos 37, versículo 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Quando você sente ódio de alguém que não fez nada, você simplesmente sente ódio dela. Por quê? Porque ela prospera, porque as coisas que ela faz dá certo, porque você vê que a família dela, em aspas, está estruturada. Aí você fica, mas também, né? Fica aquele sentimento. Isso é um sentimento maligno. Lá no versículo 12, né? Continua, eu esqueci de anotar, fala assim: o ímpio espreita, olha o que a palavra diz, o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Irmãos, espreitar é você ficar observando com atenção. Irmãos, quantas pessoas nas redes sociais, né? Elas ficam observando, procurar algum defeito, né? Fica procurando saber, né? Por quê? Para pegar aquilo e derrubar você. E isso é uma atitude de uma pessoa que está em trevas. Às vezes eu sou judeu, às vezes eu sou crente, às vezes eu cumpro, às vezes eu sou super dedicado, mas esse sentimento me domina. Ah, impossível. Impossível? A palavra diz lá no livro de Mateus que os Kohanim, os sacerdotes, procuravam matar Yeshua. Por que eles procuraram matar Yeshua? Porque eles tinham o que, irmãos? Inveja. Inveja. Um sentimento perverso. Um sentimento que você não pode deixar dominar o teu coração. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Para que você busque estar cheio do Senhor, porque se você estiver cheio do Senhor, você não vai sentir falta de nada. Nada. Você não vai sentir falta porque na tua casa não tem, na casa do fulano, meu irmão tem, eu não tenho. Você não vai reparar, você não vai sentir falta disso. Yeshua disse que a água que ele dá, a gente não sente o quê? Sente. O que ele está dizendo? Você não vai sentir falta. Você vai estar o quê? Completo. Eu vou estar completa, porque ele me completa. Nada desse mundo aqui nos completa, irmãos. Mas infelizmente, se você não estiver atento, essas emoções, elas te dominam, te fazem tomar atitudes que nem você esperava ter. Caramba, eu fiz isso mesmo, meu Deus. Esse sentimento me dominou. Ele maquina. Judá era o quarto filho de Jacó com Leia. O Messias vem da descendência de Judá. E ele, junto com os irmãos, quando olharam José, meu Deus, não fez nada, garoto. Eles tiveram ódio, eles rapidamente montaram um plano para derrubar. A conspiração, ela nasce através de sentimentos de ódio, sentimentos de inveja, e aí você começa a menosprezar aquela pessoa. Ela não fez nada, mas você, porque você sente isso, você começa a desprezar ela. Olha lá, ela chega, você não consegue nem falar com ela, porque o coração está cheio
sentimentos, né, horríveis. E eles estavam cheios desse sentimento. Eles queriam matar Yosef. Irmãos, a pessoa tem um ódio a ponto de querer matar. Liga o jornal. O que você vê lá? Hoje o céu acordou azul e o esposo fez uma declaração para a esposa. Alguém viu isso no jornal? Eu não vi. Só vi fulano matou a facada, o marido. Mas por que as pessoas estão chegando a esse ponto? Porque elas não estão dominando esses sentimentos que estão entrando dentro da alma. A sua alma precisa estar cheia do azeite de Deus. Para que o mundo veja a glória do Senhor. Para que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua casa. Aleluia. E através desse sentimento vem o que? Uma frieza a realizar uma maldade. Vocês repararam que na porção, irmãos, eles jogaram o garoto na copa? Qual foi o sentimento depois que eles tiveram? Joguei. Meu irmão, nossa, a gente está sem piedade hoje, né? Eles sentaram e foram comer, irmãos. Né? Que delícia calar José, clamando, chorando, porque as escrituras vão dizer que ele clamava. E o povo estava lá comendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Quando a gente deixa esses sentimentos tomar conta da nossa alma, e essa palavra de Deus é para o povo dele, é assim que a gente fica tão frio, que a gente não tem mais nenhuma compaixão, mesmo que aquela pessoa não tenha feito nada com você. Entende? Ah, pastora, imagina eu fazer isso, você mesmo. Deixa isso te dominar. Quando o Eterno falou para Caim, ele falou o quê? Domina. Domina esse sentimento. Irmãos, nós precisamos ter controle desse sentimento, dessas emoções. Tem até estudos que falam sobre isso, né? Controle emocional, Deus. Mas a gente precisa do Espírito do Senhor para quê? Para tirar, jogar por terra esses sentimentos, apartar de nós, com as armas do Espírito. Vocês acham que não, irmão? Mas são essas coisas que fazem a gente pecar. São essas coisas que fazem muitos hoje não estarem na presença de Deus, porque caíram, deixaram cair. Ah, mas eu não sei. Aí começa a jogar a culpa no outro. Não. Hoje eu não estou na presença de Deus por causa de fulano. Você não está na presença de Deus porque você abriu a porta. Por isso que você não está na presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que José foi lançado na cova, foi mandado para o Egito, mas Deus era com ele. Não foi? Ele foi lá, aquela mulher ímpia, mundana, usada por Satanás. Ele falou: como eu farei isso com o meu Senhor e contra o meu Deus? Não tinha ninguém vendo, não, irmãos. E ele não foi injustamente lançado na prisão. Então eu e você podemos e iremos sofrer injustiça. Nós vamos passar isso. E nessa hora, amados, não vamos nos indignar com Deus. Senhor, mas eu fiz o que é correto, porque estou passando por isso. Mas a palavra do Senhor vai nos ensinar que lá na cadeia ele aprendeu o que? A administração. Então, nessa injustiça que eu e você sofremos, nós vamos aprender algo importante, que nós vamos usar lá na frente. Não sei, às vezes é um dom, é um talento, algo da parte de Deus, porque a palavra diz que Deus era com ele, e Deus vai ser comigo, e Deus vai ser com você. Nessas lutas, nessas perseguições. Provérbios 27:4 diz assim, Mislei 27:4, cruel é o furor e impetuosa a ira, né? Tem uma palavra que eu sempre guardo no meu coração, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso que quando eu iro, eu procuro fazer alguma coisa, sair de perto, porque não adianta você agir na ira, você vai errar. O furor nem nada, né? Impetuosa é a ira, mas quem parará perante a inveja? A inveja é mais perigosa do que a ira, irmãos. Porque ela é como uma cobra, né? Ela entra
vento, você não consegue nem falar pacificamente com outra pessoa que não quer nada. Olha lá. Só por estar assim, às vezes eu não falo mais a cara, né? A cara expressa, né? Olha lá. Sabe por que estudou? Só por que fez isso, né? Não deixe isso dominar teu coração, não. Em 1 João 3,12 diz: não como Caim. Irmão, sabe por quê? Isso que a gente está falando? Porque quando a Torá vai dizer que Abel e Caim foram oferecidos, isso é verdade. Às vezes você está oferecendo uma oferta ao Senhor e Ele não está aceitando. Não é? Deus não aceitou a oferta de Caim, irmãos. E ele ficou indignado com isso. Mas por quê? Por quê? Porque ele é melhor? E a palavra fala que Caim era do maligno. O que ele era do maligno? O que estava dentro dele que Deus não aceitou aquela oferta? Então a gente tem que prestar atenção no que está dentro da gente, irmãos. Sabe por quê? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Se Deus vai receber, se Deus não vai receber. Se Deus vai estar com você, se Deus não vai estar com você. É isso que vai fazer a diferença. Em 1 João, epístola de João, capítulo 3, versículo 12 diz: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Por que causa? Que motivo? Porque o irmão falava mal dele? Porque o irmão fazia mal para ele? Não. Porque as obras dele mesmo eram mais. E aí de Abel era uma obra injusta. Ele fazia o que era certo. Então todas as vezes que eu e você fizermos o que é certo diante do Senhor, isso provoca inveja, provoca ódio, provoca o ciúme daquele que está em impiedade. Entende? Então a gente está atento. Se a inveja, se o ódio e esses sentimentos que envolvem, elas estão dominando essa pessoa, infelizmente ela é do maligno. Porque se Yeshua está em mim, se o Espírito de Deus está em mim, eu falo: não, para trás de mim, Satanás, que isso? Não foi isso que Yeshua fez? Porque ele não falou com Yeshua: se você fizer isso, eu te dou. Que sentimento poderia estar aí? Tu não é o Filho de Deus? Fala para mim, vocês são filhos de Deus? E por que você está passando isso? Satanás não pode estar falando isso para você? Eu tive uma pessoa que falou isso na minha frente. Achei Satanás na boca dela. Como é que fala? Zombando. Uma zombaria. E você vai estar firme quando Satanás roubar da tua cara? Achei que a boca vai me adorar. Irmãos, toda vez que eu falo assim, uma palavra diz que das terríveis louvores te opera maravilhas. E aí vem aquele espírito, né? Deus opera maravilhas? Cadê as maravilhas? Então a gente não pode deixar Satanás dominar, tomar a frente e você começar, é mesmo, né? É mesmo, né? O que adiantou servir ao Senhor? Teve uma ocasião, há uns tempos atrás, né? Que a gente não entende os planos de Deus, irmãos. E o Senhor tinha um plano para mim. E eu começava a falar: Senhor, tudo que eu faço, eu oro, eu peço ao Senhor direção. Mas a gente está vivendo uma luta tão grande. E a palavra do Senhor foi exatamente essa para mim, que está escrito lá no profeta Malaquias, que os justos estavam dizendo: que me adiantou chorar e vestir de cinza, servir ao Senhor? E ele responde: será meu particular tesouro. Uma coisa que os ímpios nunca terão. Porque, irmãos, quando o dia mau chegar, e ele vem para todo mundo, as trevas vão vir para todo mundo. Mas a palavra do Senhor diz que ao justo nasce luz nas trevas. E isso não é brincadeira. Porque se você decidir dentro do seu coração, isso é uma decisão muito pessoal, irmãos. Quando chegar o dia mau, a palavra do Senhor diz que o Senhor livrará aquele que é justo. Mas o ímpio não vai livrar, não.
Vocês lembram da vida de Ló? Ele era justo, porque a palavra diz que ele se angustiava pelas obras daquelas pessoas. A família dele, o que ele começou a fazer? Zombar, a mulher incrédula. Mas ele foi salvo? Ele e as filhas foram salvos. A família de Noa foi salva. Então você tem que tentar assentar o teu coração se realmente você vai agir em justiça, mesmo que você ache, poxa, mas está demorando, né? Eu fiz tudo certinho, ainda me acontece isso comigo. Mas, amados, Deus está no controle. E se o mal chegou, em aspas, para você, tenha certeza que o Senhor tem um propósito nisso aí. Porque a vida de José vai mostrar isso nessa paraxá. Então nós estudamos paraxá toda semana para a gente ter o que? Esperança. Porque senão, irmãos, você começa a fazer igual o ímpio lá fora. A palavra diz no Salmo 37: não tenhas inveja do ímpio. Não tenha inveja daquele que prospera em teu lugar. Porque os ímpios serão desarraigados da terra. A palavra vai nos dando que esperança, ó. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena santificar teu coração. Todo mundo vai lá, abandona o Senhor, você fica com a bandeira de Yeshua, fica firme. Não abandona ele, não. Porque, irmãos, ele irá a nosso favor. E aí, irmãos, interessante que na porção passada, quando começa a falar da vida de José, de repente dá um parêntese na vida de Judá, lembra? Vai falar de Judá, que ele teve 3 filhos, né? Aí o primeiro morreu, o segundo morreu, aí o terceiro tinha que ser dado para Nora, ele não quis dar. E ela foi lá, se vestiu, né? Se deitou com ele. E nessa passagem, a palavra diz que Deus matou os filhos dele. Foi a mulher. Ele achou que o problema era a mulher. Ele não quis entregar o último filho. Mas o problema não foi a mulher, não. O problema foi os filhos dele. O primogênito, a palavra diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Hashem matou ele, a palavra diz isso. Então, a palavra é clara, né? Deus dá a vida e Deus tira também. E Onã, que é o segundo, né? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, os filhos de Judá. E aí eu me fiz uma pergunta: será que esses filhos, eles não refletiam a impiedade do pai? Porque o pai não quis matar o irmão? E por que a palavra deu atenção especial para Judá? Então, o Senhor quer chamar a atenção para alguma coisa. O Mashiach veio da descendência dele, né? E aí, irmãos, o Senhor me lembrou lá da vida de Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 9 a 15. Fala que Davi desprezou a palavra do Senhor e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, irmãos. Todo mundo que escolhe fazer o que é mal diante de Deus, certamente terá uma consequência. Com isso, mesmo alcançando a salvação, porque o Senhor transpassou o pecado dele, não foi isso? Ele fez com que o marido, o esposo de Batseba fosse morto. Ele maquinou. Ele era um homem de Deus, irmãos. Ele tinha o Espírito de Deus. Mas você vê que a impiedade, ela pode tomar conta do nosso coração. Então a gente tem que vigiar sim. O ímpio é aquele que não está na congregação. Negativo. Se eu deixar os sentimentos e emoções que vêm aqui, ó, a palavra não fala que a nossa luta é diária entre carne e espírito, é porque é verdade. Porque que Davi estava lá e desejou aquela mulher, ele não sabe que não pode cobiçar? Você não sabe que não pode cobiçar? Por que cobiça? Não diz a palavra de Deus? E ele maquinou, a palavra é clara, ele proporcionou que aquele homem fosse morto. Tu vê o nível que ele chegou. Então, se ele chegou, você também pode chegar. Irmão, a palavra diz que Saul, ele matou 80 sacerdotes. Você perde o temor de uma tal maneira que você comete loucura. Então isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Tudo vai depender, irmão, do que a gente permite ou não.
na nossa vida. E aí, ele alcançou a salvação porque ele se arrependeu de verdade. Porque a palavra diz que ele procurou o Senhor com jejum, com humilhação, né, pelo que ele fez. Ele enxergou que ele fez um mal muito grande. Mas a palavra clara, o versículo diz que Deus matou aquele filho. Bateu a tosqueira dele. Ele pediu para o Senhor, Deus deixou a mão dele para lá e frau. Decepou a vida daquela criança. E mais, quando começou, depois disso começou as lutas na casa de Davi. Aminon desejou a irmã, estrupou a irmã, Absalão matou. Então começou aquela confusão dentro da casa dele. E essas portas, irmã, a gente abre. Vocês estão entendendo? Eu olhando para a vida de Judá, será que os filhos dele não estavam seguindo passos do pai? Será que teus filhos, tua família, não seguem passos seus? Ou nós não estamos reproduzindo algumas passos da nossa família? Que hoje a gente colhe as consequências? Porque a gente decide reproduzir as mesmas obras? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas Judá, ele demonstra arrependimento. A gente vai ver isso na Torá. E aí, será que a gente já se arrependeu também de pecados cometidos na juventude? Você já confessou seus pecados que você cometeu lá atrás? Ah, mas já passou, mas às vezes precisa resolver algumas coisas do lado de trás, que ficam pendentes lá na mão do Senhor. Sabia disso? Vamos ver, quem quiser abrir Gênesis 43, no verso 9, que é o último versículo. É isso? Não é o último versículo, não. Faz parte da Paraxá. Judá, ele toma uma atitude. Antes de ele tomar essa atitude, o que aconteceu? José, disfarçadamente, falou para os irmãos quando eles chegaram lá no Egito, por causa da fome, né? Falou assim, vocês só vão voltar aqui se trouxer o irmão menor de vocês. E eles chegaram em casa, né? Falaram para o pai, a gente só vai poder voltar a comprar mais mantinas se o Senhor deixar Benjamim ir. E o pai deixou. Isso foi Rúbem quem falou, primogênito. Passou, a comida acabou. Jacó falou, vocês têm que subir para comprar comida. Gente, presta atenção numa coisa. Enquanto esse tempo que eles não voltaram, Simeão estava lá no Egito preso. Vocês acham que o pai sentiu falta daquele filho lá? Estava lá preso. E aí Judá tomou a frente e falou, pai, a gente só vai poder voltar se o Senhor liberar Benjamim. Aí no versículo 9 ele diz, eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. O Senhor vai requerer da minha mão. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, eu serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não estivermos gentios, certamente estaremos segunda vez de volta. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eles se reuniram para matar Yosef, foi ele quem deu a ideia de vender. Foi ele. Ele falou assim, eles vão matar nosso irmão, o que a gente ganha com isso? Vamos vender. Eu creio que com esse tempo que aconteceu, nessa palavra, eu creio que ele se arrependeu. Porque ele falou, pai, eu dou meus filhos no lugar dele. E sabe o que eu reparei, irmãos? Eles jogaram Yosef, em aspas, né? Eles, porque Deus mandou, permitiu. Jogaram Yosef para fora. Eles conseguiram a atenção e o amor do pai? O pai deu aquele amor que eles queriam? Não. O pai ele ficou de luto até o dia do reencontro com Yosef. Então esse sentimento de ódio, de inveja, e aí você consegue concretizar aquilo que você intentava, sabe o que vai acontecer no final das contas? Nada. Nada daquilo que você esperava. Vai acontecer sim, consequências. Isso vai acontecer.
E por fim, irmão, sabe o que aconteceu? Eles tiveram que fugir, botar a cara no pó na frente do irmão deles. O sonho se cumpriu. Nada impediu daquilo acontecer. Então, ele deu a ideia da venda, mas ele procurou reparar esse erro. Então, irmãos, desculpa que meu véu está ficando na cabeça. Perdoa, tá? Só um instante. Então, agora ele procurou cuidar de Benjamim. Ele tentou suprir aquela falta que ele tinha que ter tido com José, com o irmão dele, com Benjamim. E aí, irmãos, cadê aquele ciúme? José foi, mas o preferido continuou sendo os filhos de Raquel. Cadê aquele ciúme? A Torá não fala mais nada disso. O tempo passou, o pai falou, se Benjamim morrer, eu vou morrer. Tu vê que o amor do pai era muito seletivo, né? E cadê aquele ciúme? Cadê aquele ódio? Em relação ao irmão. O que fizeram não fez com que o pai o amasse mais. Se alguém é dominado por esse sentimento, saiba que você não vai avançar. Pelo contrário, o juízo de Deus ainda virá sobre ti. Conclusão, irmãos. Dessa maneira, vimos que é uma característica dos ímpios a maquinação, a ação motivada pelo sentimento de ódio, de inveja. Precisamos entender que futuramente essas ações podem trazer juízo para a gente por meio de consequências em nossa família. Você sentiu inveja e ódio e agiu mal, mas a consequência pode vir para quem? O teu filho, tua filha, teu irmão, teu pai, tua mãe. Você deixou entrar esse sentimento. O mal que realizamos pode se voltar contra nós e certamente voltará por nossos filhos. Por isso é necessário tomar atitudes que demonstram arrependimento. Então Judá demonstrou isso. Tanto que quando eles foram levar o Benjamim, a palavra vai dizer que José vai botar o cálice dele na bolsa de Benjamim. E ele falou, quem tiver com o meu cálice vai ser meu escravo. E quando eles viram que o cálice estava na bolsa de Benjamim, eles começaram a se prostrar, a chorar. E Judá se manifestou, não faça isso, com todo o pai. Que o pai era ligado à alma do filho, falou do irmão. E ali José não resistiu. E no fim das contas, o que é? Manifestação do amor, perdão, salvação. Então, procure isso, irmão Carlos. Além de acender a sua ranunquiar, peça para o Senhor acender isso dentro de você, o amor, o perdão, de verdade, de verdade. Não tem inveja do ímpio, não tem inveja dos outros, não tem ódio. Ai, eu tenho um ódio dessa pessoa, não tem ódio de ninguém. Peça para o Senhor te tirar e te dar a oportunidade de fazer coisas boas. Eu quero terminar essa palavra com algo que o Espírito Santo de Deus me deu antes de terminar essa passagem. Foi Lucas 16, você abre lá depois. Fala sobre a parábola do mordomo infiel. Eu achei interessante, porque a palavra fala que o Senhor queria mandar ele para fora. E ele foi esperto. Vou pegar a dívida, algumas dívidas, e vou dar uma parte. E a palavra fala, irmãos, uma coisa muito interessante que eu nunca vi, ou ninguém nunca me contou que já fez isso. Vocês sabiam que quando você faz o mal para alguém e você procura usar o seu dinheiro para fazer uma beneficência, isso conta diante de Hashem? Quando você cuida do pobre, quando você vai lá dar, cobre falta, cobre necessidade, inclusive, foi uma das coisas, se eu não me engano, que foi Daniel que falou para Nabucodonosor: olha aí, procura pagar teus pecados. Não é pagar porque não tem como pagar o perdão, mas isso é uma coisa que ameniza a raiva de Deus. Você sabia disso? Então procure, irmãos, agradar ao Senhor. Procure agradar ao Senhor com as suas atitudes. Não as pessoas, mas o Senhor mesmo.
com tudo que você tem, amarás o Senhor sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Sempre desejei diante do Senhor que a minha descendência fosse abençoada. E, mais importante, ela acabou de dizer agora, o Yehudi, o judeu, ele tem a consciência que quando ele mais abençoa alguém, mais ele é abençoado. Por isso que ele faz tzedakah. Então, quando você tem isso, essa ligação com Hashem, em que você deseja muito ansiosamente que a sua descendência, a sua família possa ser uma família abençoada, porque ela vai abençoar outras vidas. Não só porque ela vai receber a sua família, seus filhos, seus netos, mas cada um será um abrahá para outras pessoas. É isso que é importante. Esse foi agora um fato importante que ela citou aqui. O Yehudi sabe, porque ele conhece a Torá. Meus amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o azimute da palavra de Deus, que é a Torá. Isso é muito importante para cada um de nós, para a nossa descendência, para as pessoas que se achegam até nós, porque você está vivo, não é para que você possa ser tão somente abençoado, mas é para que a manifestação de Hashem seja vista na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, nas nossas famílias, para que o nome dele possa ser glorificado. Eu sempre pedi e tenho continuado a pedir isso ao Eterno: Senhor, que o teu nome seja glorificado na minha vida. E como é que isso vai ser, irmãos? Como é que o nome de Hashem vai ser glorificado? Quando eu tenho buscado fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quando eu tenho buscado conhecer na palavra de Deus o propósito de Deus para a humanidade. Presta bem atenção. De um homem que vivia no meio de idólatras, Deus constituiu a sua nação, o seu povo, que foi o nosso Abba, Abraão, Avinu. Através de um que era profano, ou vivia no meio de profanos, ou no meio de idólatras, mas ele não idolatrava. Seu pai tinha uma indústria de quê? De imagens, de ídolos. Ele era obrigado a estar vendendo lá na loja, na lojinha do pai. Porque ele era obrigado. Mas ele não cria em nada daquilo ali. Ele sabia que o ídolo daquele tinha poder. E Hashem conhecia o seu coração. E Hashem o resgatou. Primeiro o separou, para que Hashem pudesse encher da sua Shekinah a esse homem. Que esse homem pudesse ser o pai das nações, pai de muitas nações. Ele é nosso pai. Amém. Meus amados, é um privilégio muito grande. Nós somos privilegiados por termos essa instrução, por estarmos vivendo essa instrução toda semana. E aquele que não aproveita, aquele ou aquela que não aproveita a instrução do Senhor, e está fazendo um pouco caso da instrução do Senhor, está perdendo tempo.
tristeza, foi como o pregador disse aqui no início. Deus vai nos livrar. Livrar a quem? Aqueles que confiaram nele. Aqueles que sabiam a sua palavra, não decorada, mas viviam-na. Viver a palavra de Deus é o mais importante do que conhecer e saber onde está localizado o capítulo, o versículo, vai ouvir. Porque você vive a palavra de Deus. A palavra de Deus está pregada no seu coração, na sua alma. Examine a Riot e Raberim. Que nós cumpramos em fazer aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Obedecer a sua palavra e conhecê-la, para que possamos vivê-la. Mas queiramos mesmo viver a palavra de Deus em nossas vidas. Toda lá, viu, minha querida? Palavra abençoada de Rachel. Deus continue usando, assim como todos aqueles que aqui têm vindo a essa manhã. Glória ao Rachel. E o Maria que que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixem Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Shabbat Shalom e Hag Hanukkah Sameira. Feliz festa de Hanukkah.